Este é o templo mais antigo já descoberto em todo o planeta. Foi construído há 11.500 anos. Em uma colina na Turquia, enormes pilares de pedra emergem da terra, mais antigos que as pirâmides egípcias e até mesmo mais antigos que a própria escrita. As esculturas de animais, formas e figuras enigmáticas nessas estruturas intrigam especialistas há décadas. Agora, a inteligência artificial desvendou o mistério, analisando padrões que nenhum olho humano conseguiria decifrar completamente. O que ela descobriu desafia as suposições sobre o primeiro monumento do mundo e as pessoas que o construíram. Antes de explorarmos as descobertas, vale a pena retornar ao momento que despertou a fascinação mundial. Então, Göbekli, meu irmão, se existe algo como uma antiga teoria da conspiração, é esta. A descoberta de Göbekli, esse único evento remodelou a arqueologia e deu início a tudo, o sítio que reescreveu a história. Por séculos, arqueólogos e historiadores defenderam uma narrativa simples sobre como a civilização começou. Suas histórias e teorias pareciam convergir para o fato de que os primeiros humanos aprenderam a cultivar a terra. Uma vez que aprenderam a cultivar seus próprios alimentos, não viram mais necessidade de coletar comida ou caçar constantemente. Com essa habilidade, puderam se estabelecer em um só lugar, construir aldeias e criar uma comunidade crescente. Nessa antiga visão, a agricultura era a chave que abria caminho para tudo, desde aldeias até grandes impérios. Mas uma descoberta revolucionária mudou completamente essa ideia. No sudeste da Turquia, um local chamado Göbekli estava escondido sob uma colina. Descoberto pela primeira vez na década de 1960, foi somente com o início de uma escavação em 1996 que sua verdadeira importância se tornou evidente. O que encontrarão foi uma série de enormes círculos de pedra com pilares maciços em forma de T, alguns pesando até 20 toneladas. Esses pilares estavam cobertos por entalhes detalhados de animais como javalis, raposas e serpentes. O mais inacreditável dessas estruturas era que elas foram construídas há mais de 12.000 anos, milhares de anos antes das pirâmides do Egito. Para se ter uma ideia da época, os humanos ainda viviam como caçadores-coletores, sem agricultura, cidades ou qualquer estrutura de sobrevivência. Então, como uma sociedade de pessoas em constante movimento poderia construir algo tão grandioso? Göbekli foi a prova de que nossos ancestrais eram muito mais avançados do que se imaginava. Isso sugere que um sistema de crenças compartilhado e o desejo de se reunir para cerimônias podem ter sido o que fez com que as pessoas se reunissem em um só lugar, muito antes de pensarem em agricultura. Era uma nova maneira de pensar sobre como a civilização começou. Mas, por mais notável que tenha sido essa descoberta, ela deixou os exploradores com um enigma ainda maior e muitas perguntas. Desde o que as gravuras supostamente representavam até o seu significado, e até mesmo o motivo da construção do local. Por décadas, as antigas gravuras têm sido um mistério para os estudiosos, que incansavelmente tentaram desvendar seu significado. Era também uma tarefa árdua, pois era quase impossível tentar decifrar uma língua que eles não entendiam. Essas gravuras eram mensagens deixadas por pessoas que viam o mundo de uma maneira que nós não conseguimos mais. Era algo discutível. Como alguns pesquisadores apontaram, essas marcas poderiam ser apenas arte. Mas para aqueles que conhecem os segredos do mundo, que se escondem por trás das marcas, essas gravuras eram mais do que arte. Em breve, seus significados se revelariam muito mais profundos do que qualquer um poderia imaginar. Ao observar os pilares pela primeira vez, percebem-se gravuras de animais como abutres, serpentes, javalis e raposas. Esses não são o tipo de gravuras que se esperaria de um grupo de caçadores primitivos. Esses símbolos são frequentemente rosnados e agressivos, às vezes com órgãos genitais masculinos totalmente expostos, e aparecem repetidamente por todo o sítio arqueológico. Acredita-se que os pilares em forma de T, nos quais estão esculpidos, representem figuras humanas com braços e mãos esculpidos nas laterais e cintos na cintura. Tanto essas esculturas de pilares com aparência humana, quanto os poderosos símbolos animais, suscitaram muitas questões sobre se os animais seriam totens de diferentes clãs ou tribos.
Alguns questionaram se os símbolos faziam parte de um ritual ou forma de xamanismo, em que as pessoas incorporavam espíritos animais. Independentemente da resposta, o que permanece é o mistério por trás dos símbolos. Mas o que é particularmente interessante é a repetição desses símbolos. Embora cada um dos grandes círculos de Gobessé tenha uma atmosfera ligeiramente diferente, com alguns apresentando mais raposas e outros mais serpentes, os mesmos símbolos aparecem em todos eles. Isso leva todos a crer que as pessoas que construíram o sítio compartilhavam uma língua ou sistema de crenças comum, mesmo que pertencessem a grupos diferentes. Mas ninguém conseguia decifrar qual era essa língua. O exemplo mais famoso é o Pilar 43, também conhecido como a Pedra do Abutre. Este pilar em questão estava coberto de entalhes que pareciam contar uma história. Havia entalhes evidentes de um abutre, um escorpião, alguns outros animais e uma notável figura humana sem cabeça com um símbolo fálico. Por décadas, arqueólogos e outros pesquisadores tentaram decifrar o significado dessa cena. Alguns acreditavam que se tratava de um ritual de morte e renascimento, com o abutre levando a alma, enquanto outros viam como uma espécie de mapa antigo ou registro de um evento específico. Também havia símbolos de bolsas em algumas gravuras que chegaram a inspirar teorias sobre antigos visitantes alienígenas. O grande problema era a ausência de uma pedra de roseta ou de uma chave para desvendar seu significado. Os métodos de pesquisa convencionais haviam se deparado com obstáculos inúmeras vezes. Tanto que, por anos, os observadores ficaram presos olhando para essas gravuras, vendo apenas o que queriam ver. A pesquisa era limitada por vieses humanos e pelo enorme volume de dados. Mas e se uma mente sem essas limitações pudesse enxergar padrões que os humanos não conseguiam? O nascimento da arqueologia com IA. Durante muito tempo, a arqueologia foi tão lenta e difícil que um único arqueólogo podia passar toda a sua carreira estudando apenas alguns artefatos. Mas agora, tudo mudou, pois a era digital transformou completamente as regras do jogo. Para decifrar o código de Giclée, os pesquisadores primeiro precisaram criar uma cópia digital completa de todo o sítio arqueológico. Eles utilizaram tecnologias como o LIDAR, que usa lasers para criar um mapa detalhado da superfície do local, e a digitalização 3D para capturar cada canto e recanto dos pilares e suas inscrições. Essas tecnologias avançadas permitiram que eles construíssem facilmente um enorme banco de dados digital de alta resolução com todos os símbolos. Era um conjunto de dados perfeito para uma nova espécie de cérebro analisar. O objetivo não era pedir à máquina que fornecesse respostas sobre o significado das inscrições. Em vez disso, o trabalho da IA era encontrar uma ligação comum em todo o banco de dados. Cientistas e arqueólogos usaram visão computacional e redes neurais para encontrar relações entre os símbolos que eram sutis ou complexas demais para qualquer humano perceber. Assim como esses especialistas de campo conseguiram identificar um javali e uma cobra no mesmo pilar e pensar que se tratava de uma combinação aleatória, essa tecnologia poderia fazer as coisas de forma mais direta. A IA poderia analisar cada entalhe no sítio arqueológico e descobrir que o javali sempre aparece perto de um determinado padrão em forma de estrela, ou que a posição da cobra muda dependendo de sua relação com outros animais. Era a ferramenta perfeita que eles precisavam há anos para enxergar além da superfície. Todos esses anos que cientistas, geólogos e o trabalho que arqueólogos levavam para comparar as gravuras em uma dúzia de pilares poderia ser facilmente realizado por essa nova tecnologia em questão de minutos. Além disso, ela poderia encontrar correlações entre uma gravura em um lado do sítio arqueológico e outra a 100 metros de distância, algo praticamente impossível para o cérebro humano acompanhar. Com essa nova tecnologia, os dados deixaram de ser apenas uma lista de gravuras e se tornaram uma planta arquitetônica. E conforme a IA começou a processar tudo, os primeiros resultados surpreendentes começaram a surgir. Os símbolos de animais em Gobekli detectados por essa nova tecnologia não pareciam ser aleatórios. Não se tratava apenas de uma coleção de animais ou símbolos, mas sim de um mapa detalhado do céu noturno.
Revelou-se também que os animais, que todos pensavam ser simples expressões artísticas, eram na verdade constelações. A IAA foi capaz de detectar padrões específicos, onde uma escultura de raposa aparecia consistentemente no local do que hoje chamamos de Sistema Estelar de Sírius, e um escorpião era encontrado na localização da constelação de Escorpião. Isso significava que Göbekli não era apenas um templo. Era um observatório celeste construído por caçadores-coletores para rastrear o movimento das estrelas e dos planetas. Essa descoberta trouxe à luz a Pedra do Abutre, a escultura mais famosa do Pilar 43. Durante anos, todos pensaram que a escultura representava uma cena de morte ou um ritual bizarro. Mas a análise da IA revelou uma correspondência perfeita com as posições das constelações em um dia específico, há mais de 12.800 anos. Essa data coincide quase exatamente com o evento de impacto de Dus, mais recente, quando um cometa ou seus fragmentos provavelmente atingiram a Terra. Esse impacto causou um grande desastre global, levando a um período repentino e muito frio, inundações generalizadas e um enorme caos em todo o mundo. Assim, a Pedra do Abutre era uma peça incrível do passado, que mostrava um registro permanente de um evento catastrófico ocorrido muito antes de alguém poder compreender o que estava acontecendo. Esse registro único mudou completamente a percepção de como os primeiros humanos eram vistos. Mostra que esses caçadores-coletores não estavam apenas tentando sobreviver. Eles eram extremamente observadores. Tinham um profundo conhecimento do cosmos e a capacidade de registrar um grande desastre. Construíram Göbekli como o registro histórico mais antigo do mundo, prova do que testemunharam. Se Göbekli era realmente um calendário, para o que ele estava fazendo a contagem regressiva? A IA não encontrou apenas um registro do passado. Ela encontrou um aviso para o futuro. A descoberta mais surpreendente dos símbolos vai além do impacto dos drills mais jovens. Pelo que foi revelado, tudo indica uma narrativa complexa sobre uma série de cataclismos globais recorrentes. Os construtores de Göbekli pareciam ter uma visão de longo prazo da história. As análises, tanto científicas quanto os possíveis resultados da inteligência artificial, revelaram um padrão de múltiplos ciclos e subciclos, sugerindo que essas pessoas não estavam apenas reagindo a um único desastre. Ficou bastante claro que esses povos antigos compreendiam que o universo seguia ritmos e que esses ritmos poderiam ser perigosos para a vida no planeta. É como se acreditassem que o mundo passa por uma série de grandes purificações e quisessem deixar um registro disso para que outros o encontrassem. Essa nova ideia mudou completamente a percepção que se tinha sobre o propósito dos monumentos. Eles não foram construídos apenas como um local para simples culto ou celebração, mas como uma resposta a uma ameaça colossal. Esses monumentos eram uma forma de compartilhar um aviso com um mundo que ainda não existia. Até mesmo o enterro deliberado do sítio arqueológico, com algumas das esculturas voltadas para dentro, parece fazer parte do plano. Foi um ato de preservação que garantiu que o que eles haviam escondido pudesse sobreviver ao próximo grande desastre. Embora essas sejam principalmente teorias, é impossível não notar que a análise da IA é estatisticamente verificável e também respaldada por evidências geológicas. Mas quem eram esses povos antigos? E como eles obtiveram esse conhecimento? Uma civilização perdida ou conhecimento herdado? Os habitantes de Göbekli eram caçadores-coletores do período neolítico pré-cerâmico. Após descobrir o primeiro pilar em forma de T enterrado no local, ele logo encontrou mais dessas estruturas maciças. Eles viajaram num raio de cerca de 200 quilômetros do sítio arqueológico, reunindo-se para trabalhar neste projeto gigantesco. Não possuíam casas ou fazendas permanentes, tinham ferramentas de pedra e, ainda assim, conseguiram criar um dos monumentos mais incríveis da história da humanidade. Como poderiam saber tanto sobre as estrelas e os eventos cósmicos? Uma ideia que tem circulado entre especialistas e acadêmicos é a teoria da Atlântida, que, num contexto mais sério, sugere que eles foram os últimos sobreviventes de uma civilização mais avançada que existiu antes do cataclismo de Dus.
Esse teria sido um grupo de pessoas que possuía um conhecimento sofisticado de ciência e engenharia e transmitiu esse conhecimento aos caçadores-coletores. Embora não haja muitas provas arqueológicas da existência de tal civilização, já que um desastre global provavelmente teria apagado a maior parte de seus vestígios, é uma ideia que muitas pessoas consideram fascinante. Outra ideia, e talvez mais provável, é que o conhecimento tenha sido simplesmente herdado. Durante milhares de anos, os povos nômades que viviam ao ar livre e sob as estrelas teriam prestado muita atenção ao céu. Teriam notado os ciclos regulares das constelações e as repentinas e violentas perturbações causadas por cometas ou meteoros. Esse conhecimento profundo, quase instintivo, do cosmos poderia ter sido transmitido por meio de tradições e símbolos de geração em geração. O povo de Gobekli simplesmente encontrou uma maneira de tornar esse conhecimento permanente, esculpindo-o em pedra para que durasse para sempre. Independentemente da origem do conhecimento, a intenção do construtor é clara. Eles não eram apenas uma sociedade simples que esculpia rochas. Eram um grupo profundamente preocupado com a sobrevivência de sua espécie. Criaram Göbekli como um refúgio para informações, uma forma de garantir que um aviso crucial sobrevivesse por milhares de anos. À medida que essas descobertas abrem um poço filosófico mais profundo, outras questões começam a surgir. Seria isso apenas um registro histórico ou a prova de uma consciência que via o tempo em ciclos e não em linhas retas? E o que isso nos diz sobre a própria humanidade? Nos tempos recentes, a maneira usual de pensar e raciocinar pode ser muito linear. O tempo é visto como uma linha reta com um início e um fim claros, mas essa ideologia era bem diferente da dos povos antigos. O povo que construiu Göbekli via muitas coisas de forma diferente. Seus símbolos, com seus ciclos de destruição e renovação, apontam para uma mente que via o tempo como um grande círculo que se repete. Eles não se viam como separados da natureza. Viam-se como participantes de um vasto drama cósmico. Os símbolos não eram apenas desenhos em uma pedra. Parecia que eles estavam se comunicando com o universo. Eles também possuíam uma profunda conexão com o céu e o mundo natural. Uma conexão que quase se perdeu ao longo de milhares de anos. Sabiam que também faziam parte do universo. Com essa nova compreensão, os rituais em Göbekli adquirem um significado completamente novo. É provável que as cerimônias não fossem sobre orar a um Deus no céu, mas sim sobre observar o céu, prever eventos futuros e realizar rituais para manter o universo em equilíbrio. Os pilares em forma de T, que se acredita serem figuras humanoides, podem ter sido uma forma de representar um intermediário divino ou uma ponte entre a terra e os céus. Eram uma maneira de os construtores se comunicarem com as poderosas forças do cosmos. Uma mente científica moderna busca fatos e provas, e às vezes tem dificuldade em compreender esse tipo de pensamento simbólico. Uma mente literal vê uma raposa e pensa que é uma raposa. Com a IA, ela interpreta significados e os posiciona em um pilar que possui um significado específico dentro de uma mensagem maior. Ela enxerga conexões que uma mente humana treinada em causa e efeito poderia ignorar. Depois de analisar o passado com a ajuda da IA e de outras tecnologias avançadas, o que o presente e até mesmo o futuro reservam é promissor. Porque Göbekli não é a única colina de pedra misteriosa na Turquia. Outras aguardam para serem decifradas. Sites Irmãos de Göbekli. Durante muito tempo, os arqueólogos acreditaram que Göbekli era um sítio único. Era o único sítio importante desse tipo daquele período, o que lhe conferia um ar de maravilha estranha e isolada. Mas nos últimos anos, um novo grupo de sítios semelhantes foi descoberto na mesma região, todos compartilhando o mesmo tipo de pilares em forma de T e entalhes antigos. Esses locais receberam o nome de Colinas de Pedra. Essa descoberta sugere que Göbekli não foi um projeto isolado. Na verdade, fazia parte de uma rede cultural organizada muito maior. O mais conhecido desses novos sítios é Kara-Tepe. À primeira vista, parece muito com Göbekli. Possui as mesmas estruturas e recintos circulares esculpidos na rocha. Mas Kara-Tepe também tem algumas características únicas, como uma grande sala com uma dúzia de estátuas humanas esculpidas diretamente na pedra.
Elas estão cobertas por gravuras. Então, esta é uma raposa. Há abutres aqui, há ursos, há javalis. E aqui, uma de suas esculturas mais interessantes é um pilar com uma serpente, muito semelhante às esculturas de serpentes em Göbekli Tepe. Outra é um pilar com um abutre, que pode ser uma ligação direta com a famosa Pedra do Abutre mencionada anteriormente no vídeo. Usando o mesmo modelo de IA que funcionou em Göbekli Tepe, os pesquisadores agora estão estudando Karahan Tepe e as outras colinas de pedra. Embora ainda não tenha sido confirmado que a IA já esteja começando a encontrar conexões entre os sistemas simbólicos desses diferentes sítios, sua contribuição para a compreensão dessas esculturas complexas ainda está surgindo. O fato de os mesmos símbolos aparecerem em vários locais mostra que os construtores faziam parte de uma cultura disseminada que compartilhava conhecimento e crenças. Essa rede de centros cerimoniais pode ter sido uma maneira de esses povos antigos reunirem seu conhecimento e recursos para sobreviver às mudanças drásticas que ocorriam em seu mundo. O sucesso do projeto de IA em Göbekli Tepe mudou completamente o futuro da arqueologia. Este método de usar visão computacional e redes neurais para encontrar padrões ocultos agora pode ser aplicado a outros sítios pré-históricos ao redor do mundo. A cada novo sítio analisado, o panorama fica mais claro. Você acha que os construtores de Göbekli Tepe foram inteligentes o suficiente para deixar um aviso cósmico, ou acha que a IA simplesmente encontrou padrões que confirmam nossos próprios medos modernos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações do nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Se você gostou deste vídeo, clique no próximo vídeo na sua tela para assistir a mais vídeos como este.